chegando com as minhas quentinhas. Aí um dia você me leva no seu sofá, Jô. Meu Lobo, as pessoas te xingam muito pelo que você escreve. Eu me mantenho falando de artistas. Hoje eu tô tendo o prazer de rever, de reencontrar esse grande amigo que a vida me deu. Ai, Leão, que saudade de você. Pode pegar na mão? Ai, pode. Coisa Hoje pode, boa estamos também. liberados. Tô muito feliz de estar aqui com você, viu? Você marcou minha vida com momentos maravilhosos. Então, Você sabe que você é um presente que a vida me feliz deu. e sabia. Ah, que delícia! Como é bom lembrar das histórias que a Nossa gente Senhora, é fez verdade. aqui e cultivou com muito carinho e leva no Muito coração, carinho, né? E fico feliz de que continue com o Gabriel, e que é um querido também. Que é outro presente que a Gazeta também me deu, né? Deu. Ah, que delícia. Bom, estamos aqui hoje para conhecer um pouco mais sobre o seu passado. Como é que você começou no jornalismo? E se você já tinha ideia desde sempre que você ia ser jornalista? Não. Eu sabia que eu não queria ser jornalista, porque meu pai e meu irmão eram jornalistas. E meu irmão é 7 anos mais velho que eu. E ele já era um brilho no Jornal da Tarde e tal. Meu pai tinha sido dos Diários Associados e tal. Então, eu achava que jornalismo, na minha cabeça, jornalismo era jornalismo político. E eu falava, não quero isso para minha vida. Eu via aquelas discussões políticas em casa. Assunto difícil, chato de acompanhar. Aí eu falava, não quero isso. E aí eu queria ser ator. Desde, sei lá, 7, 8 anos de idade. O meu pai não deixava, quando a gente era criança, não deixava ter televisão. É que você não é dessa época, mas era uma época, anos 60, tal, que a televisão era muito nova ainda, Sim. né? A ideia da televisão. Então, como é hoje com a internet, que as pessoas resistem um pouco, né? Naquela época era com a televisão. E meu pai achava que a televisão, ele falava assim, a televisão emburrece, né? Que não deixa pensar. Você senta em frente ao aparelho e fica ali. Então, ele é todo intelectual e tal. Então, ele achava que televisão não entra na minha casa. E até que um dia ele ganhou de presente um aparelho de televisão, num negócio que ele fez. Ele ganhou, era um aparelho estranhíssimo, holandês, que tinha assim, a parte do vídeo em cima e embaixo era o som e tinha uma borracha enorme que fazia a ligação. Tá. E aí eu lembro que foram instalar na minha casa. Quando chegou, porque eu lembro que eu já assistia na casa de vizinhos, de amigos, novela. E aí eu lembro que eu vi uma novela chamada Ambição. Foi a primeira novela que teve a grande vilã, assim, que era a Arlete Montenegro, o Tarcísio Meira e a Glória Menezes, e a Lolita Rodrigues. A Glória estava grávida do Tarcisinho nessa novela. Sim. Eu olhei e falei assim, eu já fiquei assim, né, fascinado e falei, é isso que eu quero ser. Entrar nessa caixinha e contar a história para as pessoas. Ai, que legal. E aí me encantei. Aí, claro que isso foi evoluindo na minha cabeça, Aí depois quis fazer teatro, descobri que ator tinha que fazer teatro e tal. Só que minha mãe achava que aquilo não era profissão. Não, teatro não dá camisa para ninguém, como ela falava e tal, né? E como meu pai era jornalista, meu irmão jornalista, ela queria que eu fosse jornalista. E aí o meu irmão um dia conversando em casa, né, já estava casado, ele foi em casa e jogou assim um cartão, falou, se ele quiser, ele não está fazendo comunicações, se ele quiser, ele que vá lá procurar emprego nesse jornal que eu colaboro. Ele trabalhava no Jornal da Tarde e colaborava num jornal pequeno, chamado Jornal do Bairro. Minha mãe conversando com ele, eu fui lá, puxei o cartãozinho, sei que ela percebesse, e saí, fui fazer o teste, fui lá, né, no endereço. Cheguei lá, o cara falou assim para mim, nunca esqueço, José Carlos Abate, que era um grande jornalista. Ele falou assim, bom, você quer uma vaga de repórter? Então vai lá e cozinha essa matéria para mim. Eu olhei para ele e falei, o senhor pode me explicar o que é cozinhar? Cozinha uma matéria, por favor. Ele falou, posso dizer o seguinte, que ela tem 80 linhas, né, e eu quero ela em 20. Eu entreguei, ele falou assim, você não disse que não sabia o que era cozinhar a matéria? Eu falei, você me explicou, dá para começar segunda-feira? Uau! Assim. Aí comecei, e aí, claro, me apaixonei. Novela de teatro, deixa eu fazer o brinde aqui pra ela, opa. O brinde pra Cássia Kiss, ó. Um brinde cor-de-rosa. E quando que você descobriu a paixão pelo jornalismo de celebridades? Então, eu sempre, né, porque eu já gostava de teatro, gostava de televisão, era a minha paixão. Acho que até a proibição do meu pai me fez ser apaixonado por televisão. Eu tinha a coleção da revista Intervalo, que era a revista que falava dos artistas. Até tem uma história, assim, que a única arte que eu fiz na minha vida, quando menino, eu tinha uns 11 anos, eu peguei as calças do meu avô, porque ele tinha me batido com um estojo de madeira na cabeça. Eita! Eu fiquei com raiva e peguei as calças de casimira inglesa do meu avô. E fui lá no armário, peguei uma gilete e cortei bem no meio do joelho, assim, na altura do joelho.
E deixei. E aí minha mãe falou assim, isso só pode ter sido coisa de criança. E aí falou, foi você, né? Eu falei, foi. Ela falou assim, então, não vou nem te bater, vou fazer pior. Vou acabar com o que você mais gosta na vida, porque o seu avô pegou minha coleção de intervalo e botou no meio do quintal e botou fogo. E eu chorava, se caía as lágrimas, eu falava assim, pode queimar, porque eu sei tudo. Acho que é por causa dessa memória. Sua memória nunca foi embora. Eu falava assim, eu sei cada foto, cada palavra que está escrita aí. Leão! E você a sabe única que... traquinagem que você fez, porque você era um menino bonzinho? Eu Como era. É que você era? Minha mãe falava assim, vocês, meus filhos, são todos maravilhosos, mas esse aqui é um anjo. Ele já acorda sorrindo, ele só fala coisas bonitas, ele só faz coisas bacanas. E você manteve isso até hoje, né? Um pisciano carinhoso, com esse olhar. Você tem um olhar tão gostoso, Leão. Imagina em forma de criança, que delícia. Não, e aí você imagina, depois que eu fiz essa arte, eu me arrependi tanto, né? E aí eu queria comprar calças para o meu avô, e aí marcou minha vida isso, né? Então, eu lembro que o Décio escrevia na Intervalo, ele era repórter da Intervalo, né? Então eu conto isso para ele hoje, ele falou assim, eu já estava na Labuta nessa época, né? Assim, eu me apaixonei mesmo, então, eu lembro de fotos do Vanderlei Cardoso, que tinha na revista, da Regina Duarte, né? Dos ídolos daquela época, né? Dos Adoráveis Trapalhões, né? E aí eu sabia que era isso que eu queria na minha vida. E aí quando eu comecei a trabalhar no jornal, eu já falei isso para eles, não pode escrever umas notinhas sobre artistas. Dentro desse mesmo jornal? Desse jornal. Aí eles tinham um cantinho assim de página, que era para amenidades. Então eles falaram, faz umas notinhas. E você sabe que eu fiquei amigo da Hebe por causa disso? Porque numa desses cantinhos a Hebe ia estrear na Rádio Mulher, que era do grupo da família Montoro, que são meus amigos até hoje. E aí a Hebe falou assim, ela estava anunciando que ela ia estrear. Aí, de repente parou, tiraram, sumiram as coisas da Hebe. E aí eu soube que a Hebe ia embora do Brasil, ia viajar e tal. E eu dei uma notinha assim no cantinho de página, assim, a Hebe estava anunciando que ia estrear na Rádio Mulher e de repente calou o bico. Aí quando eu cheguei na redação, estava a redação vazia, tocou o telefone. Eu atendo, assim, alô, aqui é Hebe Camargo, quem está falando? Eu falei, Leão, tal, Leão. Olha, é o seguinte, eu queria saber quem fez uma notinha, assim, eu falei, fui eu. Aí ela falou assim, queria agradecer, mudou minha vida. Se não fosse a sua notinha, eu não tinha tomado a resolução que eu tomei. Mas a sua notinha tocou meu coração de um jeito que eu resolvi que não, que meu destino é esse mesmo, que eu tenho que ser artista e meu marido vai ter que aceitar e eu vou estrear. E eu queria muito que você fosse na rádio no dia da estreia, então. Fiz várias peças, fiz uma com a Roberta Close, fiz outra com a Mama Brusqueta, fiz vários espetáculos, né? Já dirigi bastante também. E você fazia um jornalismo investigativo mesmo, no mundo dos famosos na época, né? Que devia ser muito mais difícil descobrir coisas naquela época, né? Muito, porque não tinha esses meios todos. Hoje em dia você abre o arroba alguma coisa. Você vê a vida da pessoa ali, né? Ela mesma está dando informação direto com rede social, né? E era engraçado isso, porque todos os processos que eu sofri, né? Foram sempre porque assim, porque esses fofoqueiros invadem a intimidade, não sei o que, tal, né? Porque o que a gente dá é notícia. Chama de fofoca, né? Mas aí você tem que ir atrás. E aí, se você sabe uma notícia, você dá. E aí, hoje eu vejo o seguinte, hoje eles mesmos põem coisas deles, se expõem, né? Exato! Aí eu falo assim, gente, eu perdi tanto tempo em tanto processo, tanta sacanagem, né? Mas antes, tinha uma época que tinha um advogado no Rio de Janeiro, que ele tinha um escritório só para ficar assistindo os programas. Então, aqui, quando eu estava aqui no Mulheres, eles faziam isso, ele ficava assistindo e processavam. Então tem uma história maravilhosa que eu preciso contar. Eles ficavam fazendo isso de propósito mesmo. Quando o Thiago Lacerda me processou. Eu estava com a Claudete no Mulheres. Aí a Claudete pegou um papelzinho de uma ouvinte, uma telespectadora, que perguntava assim, esse Thiago Lacerda é gay? E aí eu tinha uma brincadeira que eu tinha inventado no programa que fazia o maior sucesso, que ficava tocando aquela música Bilu, Bilu, Teteia, que era o meu tema. Sua dancinha. E quando eu não queria responder alguma coisa, você dava uma dançadinha. Eu abaixava. Tá. E falava assim, caíram minhas presilhinhas, meus bobs, porque tinha um monte de coisa em cima da mesa, leque. Aliás, fui o primeiro a usar leque na televisão, hoje em dia todo mundo usa, eu parei de usar. E aí eu abaixava e ficava lá. E aí, quando eu voltava, mudava de assunto, né? E aí a juíza entendeu que a música
estava dizendo que ele era, confirmando que ele era gay. Aí eu expliquei, falei, não, essa música é o meu tema no programa, não tocava só para ele, tocava o tempo todo no programa e tal. Mas não adiantou. Aí falei assim, queremos ver a fita, o momento que ele falou que ele era gay. Nós temos a fita. Então eu falei, gente, mas não pode ter a fita porque eu não falei. Não falei, ué. Aí, bom, puseram a fita. A hora que entra a fita, era uma cena de motel. Então, uma moça amarrada numa cama redonda. Como assim? Não era a fita do programa? Pegaram fita errada? Isso aqui é fita errada. Olha que maravilha. A reação foi essa, né? Gente! Porque a moça toda amarrada e um monte de homem em volta dela fazendo coisinhas com ela. Safadeiras. Aí a juíza era uma moça jovem, assim. E aí ela tinha um cabelinho assim, Chanel, e aí ela fazia assim, senhores, por favor, adiante essa fita. Aí todo mundo gargalhava, aí ela dizia, por favor, aí adiantava a fita, ficava mais quente o negócio. Ordem, pá, ia piorando. Aí no finzinho aparecia lá a Claudete perguntando, olha, dona não sei o que perguntou e tal, e eu abaixava, né? Aí eu falei, olha, tá vendo, eu não sou sonoplasta, não fui eu que pus a música. Sim. A música não tinha nada a ver com Você ele. só baixou pra tinha a ver pegar um comigo. negócio que caiu, ué. A juíza, coitada, ela ficou numa saia justa. Imagina, todo mundo ruborizando. Nossa. Leão, vamos tomar um cafezinho? Bora! Vamos. Eu queria saber de algum momento marcante da sua vida, assim. A gente foi morar num sobrado, novinho, todo assim, bonito e tal. E eu fiquei tão encantado que tinha escada, porque na outra casa não tinha escada. Então que eu subia e descia, subia e descia, subia e descia. E eu era bebê ainda, né? 2 anos e pouco. E aí eu lembro que com 2 anos e 8 meses, acho que a gente morava uns 3 meses nessa casa. Eu lembro que eu comecei a sentir uma dor aqui no ventre e descobriram que era apendicite. E que estava suporando, né? E aí eu fui operado. Só que quando eu cheguei lá, me deram anestesia. E eu sou alérgico à anestesia. Anestesia geral. Você teve um choque? Eu tive um choque anafilático e meu coração parou. Nossa. E aí o enfermeiro que foi lá e começou a bombar meu coração, fazer a massagem. e eu voltei. E aí, quer dizer, eu devo a minha vida a esse cara que eu não sei, nunca soube o nome, não sei quem é. E aí eu fui para casa de volta, fiquei muito tempo no hospital, fiquei fazendo tratamento, tal, até quando eu voltei para casa, eu não sabia andar mais, eu tinha desaprendido a andar, tinha medo de andar, na época da dor que eu sentia, eu acho. Ficou muito tempo E aí minha também? irmã é 6 anos mais velha que eu, a Elza, né? E ela segurando a minha mão, me ajudando a andar. Então quando você falou, me veio na hora esse momento. Acho que você deve ter tido uma sensação de acolhimento tão grande, né? Até hoje, minha irmã Com essa é cena. a paixão da minha vida. Ai, que memória linda. É uma barata, né? E todos esses colegas aqui da TV Gazeta acrescentam muito na minha vida, porque são pessoas do bem. O seu namoro com a Gazeta tem Sempre. muitos e muitos, sempre, né, Léo? É a minha Idas casa, e vindas, que eu muitos falo. anos, né? Você sabe que eu vinha no programa aliás, foi muito importante para mim, a Clarice Amaral, que faleceu recentemente, né? Ela tinha um programa chamado Clarice Amaral em Desfile, e ela sempre me convidava para participar, para falar de teatro infantil, porque eu fazia teatro infantil e tal. E aí conheci uma senhora, a dona Sara, que tinha um buffet, chamava Buffet Abelha. Foi acho que o primeiro buffet grande de São Paulo e tal. E ela gostou de mim. Um dia eu conheci ela, estava falando do buffet e eu fui lá falar da minha peça. Aí ela falou, vou ajudar você, gostei de você. Aí ela fazia os doces e eu fazia a festa, a parte de animação. Sim. Então eu ia vestido de bicho, de super-herói, essas coisas e tal. E aí tinha um grupo de teatro, eu ia com o meu grupo e tal. E ganhei muito dinheiro, comecei a ganhar muito dinheiro ali com ela, né? E aí eu sustentava a minha peça do teatro com o dinheiro que eu ganhava nas festas. Foi assim que eu fiquei amigo do Gugu. Porque teve um dia que eu vou chegar aqui na televisão, eu fazia um programa aqui chamado do Capitão Arco-Íris, que era o Loriberto Rosa, que já não está entre nós. E o Loriberto, ele me chamou, ele foi assistir minha peça um dia no Teatro Infantil. Você era o verde, né? Eu era o verde. Ele criou a Vila Arco-Íris, olha que maluquice. Nem tinha negócio de gay, nada na época do Arco-Íris, nada. E aí eu fiquei 1 ano fazendo essa novelinha. Era uma novelinha infantil ao vivo. Que legal. Acabava o programa da Clarice Amaral, começava a nossa novela, o programa. Mas ele transformou o programa praticamente só na novela, uma época.
E aí fiquei uns um ano fazendo. Então era uma coisa muito simples, mas muito legal. E aí tive essa experiência de fazer ao vivo, imagina, né? Ninguém mais fazia televisão ao vivo demais, naquela época, né? E foi em 77, então eu comecei mesmo em 77. Aí quando acabou a novelinha, em 78, eu fiquei fazendo produção do programa. E aí era só com crianças o programa, ele mudou, eram as crianças que apresentavam e a gente ficava por trás. E aí eu tinha que selecionar as crianças e prepará-las para fazer telejornal, para fazer horóscopo, né? E eram crianças lindas. Eu conheci a Angélica nessa época, que tinha 3 aninhos, né? Que era da agência da Tirani, da Prit. Um dia eu precisava fazer uma festa de Papai Noel, nessas festas que eu fazia para a Dona Sara. E aí eu tinha 2 festas no mesmo sábado. Então eu liguei para a Tirani e falei, a senhora não arruma um rapaz para fazer o Papai Noel numa festa e tal? Ela falou, olha, tem um rapaz chamado Augusto, ele disse que é seu fã. Ele ficou aqui enlouquecido, que eu falei. Ele veio, foi super tranquilo. Ele e uma moça chamada Márcia, eram 2 Papai Noel. A Mamãe Noela e o Papai Noel. Aí eu fui lá, eu tinha uma Kombi nessa época, eu comprei com esse dinheiro das festas, que era para levar material, essa coisa para levar a turma. Aí eu lembro que eu cheguei com a Kombi da festa que eu tinha feito, fui lá na outra festa pagar o Augusto. Aí ele falou assim, muito prazer, não sei o que, eu assinei o cheque para ele. Aí ele falou, mas não esquece que a Tirani falou que eu quero fazer a sua próxima peça. Quando eu fui montar Romeu e Julinha, Romeu e Julinha, acho que chama, não é Julieta, eu chamei o Gugu. Ele fazia o ministro e eu fazia o rei. E era a história de gatinhos, era a história de Romeu e Julieta com gatinhos, gatos amarelos, gatos brancos que se odiavam, aquela coisa, né? E aí ele começou, e ele foi muito bem no papel, estava super satisfeito. Aí, de repente, uma senhora me liga, Dona Maria, que é a mãe do Gugu, Dona Maria do Céu, Gracinha. Aí ela me liga e fala assim, Sr. Lobo, infelizmente meu filho não vai poder fazer mais a sua peça. É que ele está trabalhando numa empresa que quer 24 horas de dedicação. Olha! Então ele vai ter que sair do seu teatro. Aí eu falei, tudo bem, manda um beijo para ele e tal. E ele ele ia ensaiar em casa e ficou apaixonado pela minha mãe. E minha mãe fazia docinhos para ele, dizia que ele lembrava que ele era parecido comigo e que não sei o que e tal. E ficamos muito amigos, entendeu? E aí ficamos muito amigos, Gugu. Mas aí ele sumiu um tempo da minha vida. Aí eu trabalhava numa boate e aí quando eu saí, que eu não queria mais fazer, que eu tive um problema, que eu fui entrevistar a Elis Regina. Que era minha amiga querida. Gente, é quanto amigo. Fala sério, se não é uma honra estar no hall de amigos de Leão Lobo, porque era amiga assim, de eu frequentar o camarim dela, ficar com ela no camarim antes do show, aquela coisa. E aí ela falou pra mim que queria dar uma entrevista nessa boate, que era uma boate gay que eu trabalhava, chamava HS, Homo Sapiens, ali na rua Marquês de Tours. E aí eu era assessor de imprensa e levava os artistas. Quando a Elis, eu fui buscá-la na casa dela, ela me deu um bolo e ela começou a gritar que ela não ia de jeito nenhum, não sei o quê. Ela tinha pedido que queria ir. Eu fiquei numa decepção, porque além de minha amiga, ela era meu ídolo, entendeu? E eu comecei a chorar, saí de lá chorando. Com sorte que eu fui com os donos da boate, senão eu achava que era louco, que eu tinha inventado essa história, né? E aí eles ouviram tudo e tal. E aí eles falaram, não, vamos embora e tal. E, bom, nesse dia eu falei para eles, eu não quero mais fazer isso. Eu sou muito jovem, acho que eu estava com 24 anos. Eu falei assim, eu sou muito jovem para morrer, para infartar. Não quero mais brincar disso, de trazer artista. Aí eles falaram, olha, tem um rapaz que a gente conhece que adora você. Então ele falou que ele nunca veio aqui porque ele não queria tirar o seu lugar. Mas já que você está desistindo, a gente pode chamar ele? Eu falei, quem é? Ele falou, não, você continua como assessor e tal, mas ele vai fazer os shows. Tá bom, quem é? Augusto Liberato. Meu amigo querido, entendeu? Quanta volta esse mundo dá. E aí nos reencontramos e ficamos super próximos de novo e tal, entendeu? E depois se reencontraram novamente no SBT. Não, e aí a tal empresa que ele trabalhava, que a Dona Maria falou, era o SBT. Era justamente o SBT. E aí ele me contou, aí ele estava, nesse dia que ele estreou comigo na boate, ele tinha recebido o primeiro salário dele como apresentador do SBT. Porque ele começou como boy, foi crescendo, virou produtor, tal, até chegar para apresentador.
né? Então, nesse dia, ele comemorou, inclusive, porque ele tinha recebido como apresentador da sessão premiada. Tá. Aquela que tinha as bolinhas, que ele rodava as bolinhas, tirava os números, né? E aí, então, foi isso. A gente ficou Incrível. muito próximo. Aí começou o Viva a Noite, aí eu estava sempre no Viva a Noite, era figura carimbada, Sim. enfim, sempre juntos. Enfim, era um elenco incrível, né? Então, essa novela fez muito sucesso também na TV Excelsior, também de Vani Ribeiro. São 47 anos já de profissão, Leão? 47. E aí a gente vê na sua descrição, né, de tudo que você já fez na vida, ator, jornalista, radialista, apresentador. Queria saber qual dessas funções que fala mais alto, se tem uma que fala mais alto, e se nesses 47 anos de carreira você sente falta de ter feito algo. Tem algum sonho que você ainda não realizou, alguma coisa que você ainda não fez? Eu acho que o teatro é a minha paixão, né? Eu já tive a chance de ver você atuando, que é uma coisa linda, gente. Então eu fico sempre assim, achando que eu fiquei devendo para o teatro, porque aí o jornalista me ocupou muito, aí fui para a televisão tomou conta da minha vida. E imagino como é que tá a saudade de estar no palco esse ano, né? Esse Que não ano teve isso. terrível, eu tinha convites e tal. Agora, sonho, isso que você falou de sonho, eu acho que é um programa com auditório. Eu adoro gente, assim, pegar as pessoas, sabe, essa coisa. Para mim esse ano está muito difícil por isso, né? Porque eu sou muito de abraçar, sou muito, né? E eu acho que eu queria ter um programa de auditório, mas não um programa como o do Silvio, por exemplo, que é de auditório. Eu queria um programa com auditório, tipo o da Hebe, o do Jô, né, onde tinha um auditório, tem uma diferença. Não é um programa de jogos, não é um programa de brincadeira. Uma coisa mais intimista. Uma coisa mais intimista, Tá. onde entrevistasse e as pessoas estivessem ali, pudessem participar, se quisesse fazer perguntas também, Tá. entendeu? Eu tive uma pequena experiência assim na Band, aqui no Mulheres, porque quando a gente fazia as festas... Também tinha, né? Que tinha plateia maravilhosa. E de vez em quando até tinha um dia da semana, uma época que eu fazia, que tinha auditório aqui no Teatro Gazeta. Ai, que demais. Então, acho que era sexta-feira, toda sexta-feira. Para encerrar a semana com chave de ouro. Então vinha aquelas nossas fã-clubes, aquelas coisas, né, da Ione, da Clau, o meu também. Então era bem legal. Agora, e tive lá na Band, no Melhor da Tarde, quando começou, tinha uma plateia acho que de umas 20 pessoas. Agora, ainda falando em lembranças e memórias, vamos lembrar de um momento marcante da sua carreira. A gente falou de um momento marcante da vida. Agora eu quero saber quando você fecha o olho e pensa, isso realmente marcou a minha vida profissional. O que vem na sua cabeça? Olha, eu gostei de tudo que eu fiz, né? Realmente teve um momento muito legal quando eu estava na Band, que eu criei um programa, e é por isso que eu falo desse momento. Um programa chamado De Olho nas Estrelas, que era um programa especificamente sobre fofoca, né? E com vídeos e com, enfim, era só eu e vídeos, matérias e fofocas, né? E deu tão certo, né, que ficou 3 anos no ar. Eu estava aqui na Gazeta fazendo Mulheres num momento maravilhoso, que aliás aquele período todo foi maravilhoso. O Mulheres estava maravilhoso, chegava a dar 12 pontos de audiência. Uau! Né? Foi o auge, assim, que a gente tinha o churrasco. Incomodava a concorrência. E aí eu fui fazer de sábado o Arroz, Feijão e Fofoca, que foi um momento deslumbrante. Que é na nossa, como a gente chama carinhosamente, de laje, né? Exato, na varanda do laje, 8º andar. Exato. E aí a gente fazia ali, cheguei a bater o Raul Gil um dia, no sábado, que estava na Record na época, acabei indo para a Band. E lá na Band eu estava ainda me acertando até que veio essa ideia, a Marlene Matos chegou lá, e eu mandei um projeto, ela aprovou e estreamos o De Olho nas Estrelas, que foi 3 anos de sucesso absoluto, dava 8 pontos à tarde, era uma coisa maravilhosa e durou, assim, foi bárbaro. Acho que esse foi o momento que eu mais curti mesmo, desde o Arroz, Feijão e Fofoca até fazer o De Olho nas Estrelas. Foi um momento bárbaro da minha vida, da minha carreira. Quero agradecer ao Reserva Cultural que permitiu que a gente tivesse esse cenário incrível da Avenida Paulista para essa conversa. É muito especial estar aqui, né? Que a gente vê o que é São Paulo daqui mesmo, né? As pessoas correndo para lá e para cá o tempo todo. Realmente esse cenário é muito bacana. Obrigada ao Reserva por ter reservado esse cantinho pra gente. Meu amor, muito
boa sorte pra você, que seu Pra nós. 2021 seja incrível, eu torço de coração. Que é uma mãe maravilhosa, né? meu Uma querido. esposa maravilhosa e uma Um beijo amiga pros filhos maravilhosa. também, Obrigado. pra sua netinha maravilhosa. Obrigada de coração, viu? Até a próxima, meu amor. Alguém disse alô.